Uma decisão que mudaria tudo para sempre. Na madrugada silenciosa de Goiânia, Zé Felipe toma a decisão mais dolorosa de sua vida: apagar todas as fotos com Virgínia das redes sociais. Com as mãos tremendo, ele deleta anos de memórias, sabendo que seu casamento já havia morrido há muito tempo. Quando Virgínia descobre, explode de indignação. Como você pode apagar nossa história? Mas a resposta dele é devastadora. Você nunca me amou de verdade. Sempre priorizou sua carreira, seus amigos, sua vaidade sobre nossa família. Em uma confrontação emocional de tirar o fôlego, segredos são revelados, mágoas expostas e a verdade nua e crua vem à tona. Uma história sobre amor, traição, orgulho ferido e a coragem de escolher a verdade, mesmo quando ela dói mais que a mentira. A madrugada de terça-feira chegou pesada sobre Goiânia. Zé Felipe estava acordado há horas, o celular tremendo em suas mãos suadas, com o brilho da tela iluminando seu rosto cansado. Eram 3 da manhã. O mundo dormia, mas a mente dele era um furacão de pensamentos que não lhe davam paz. Ele rolava o feed do Instagram pela 100ª vez, parando em cada foto ao lado de Virgínia. Ali, ela sorrindo radiante em sua festa de aniversário de 31 anos. Lá, os dois abraçados na praia de Cancún durante a lua de mel. Mais abaixo, o momento íntimo do chá revelação de Maria Flor. Cada imagem era uma punhalada doce no peito, uma lembrança de quando tudo parecia perfeito. O coração de Zé Felipe batia descompassado. As mãos tremiam não apenas pelo cansaço, mas pelo peso da decisão que havia tomado. Ele sabia que o que estava prestes a fazer seria irreversível, que mudaria tudo entre eles para sempre. Mas algo dentro dele gritava que precisava daquilo. Precisava de espaço, de ar, de uma pausa na constante exposição que sua vida havia se tornado. Durante meses, cada briga, cada reconciliação, cada momento íntimo do casamento se transformou em manchete. Os fãs dissecavam cada gesto, cada palavra trocada nas lives, cada foto postada ou não postada. A pressão era sufocante. Virgínia, com sua personalidade forte e transparente, parecia navegar por aquela tempestade de atenção com mais facilidade. Mas ele se sentia perdido no meio de tudo aquilo. A gota d'água havia sido a discussão da noite anterior. Mais uma vez, algo que deveria ter ficado entre 4 paredes virou assunto público. Os comentários maldosos, as especulações, as pessoas opinando sobre sua vida como se fosse um reality show. Zé Felipe se sentia como um ator cansado de representar o mesmo papel todos os dias. Com o dedo hesitante, ele começou a deletar. Uma por uma, as fotos foram desaparecendo. Cada toque era uma pequena morte. Cada imagem apagada levava consigo um pedaço de sua história com Virgínia. As mãos tremiam mais intensamente e lágrimas teimosas começaram a embaçar sua visão. Ele podia imaginar a reação dela. Virgínia sempre foi direta, intensa. Certamente não entenderia aquele gesto como ele entendia. Não como um ato de raiva ou desprezo, mas como um grito silencioso por privacidade, por um amor que pudesse existir longe dos holofotes. Quando a última foto foi removida, Zé Felipe sentiu um vazio estranho no peito. Era como se tivesse apagado não apenas as imagens, mas parte de si mesmo. O perfil que antes contava a história de um homem apaixonado agora parecia árido, impessoal. Apenas ele, sua música, suas outras paixões, mas sem ela, sem o que havia sido o centro de seu mundo nos últimos anos. O sono não veio. Às 5 da manhã ele finalmente largou o celular e se levantou. A casa estava silenciosa, as crianças dormindo profundamente em seus quartos. Zé Felipe caminhou até a cozinha e se serviu um café forte, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Ele sabia que em poucas horas a internet descobriria. Os fã-clubes, sempre vigilantes, notariam a ausência das fotos. Os portais de fofoca fariam matérias especulativas. Os comentários explodiriam em teorias sobre o fim do casamento. E Virgínia? Virgínia certamente o procuraria exigindo explicações que ele mesmo não sabia se conseguiria dar. Mas no fundo, enquanto o café esfriava entre suas mãos trêmulas, Zé Felipe sentiu algo que não esperava. Alívio. Um alívio profundo e libertador que o surpreendeu. A verdade nua e crua era que já não eram mais um casal há tempos. Viviam como estranhos dividindo responsabilidades, mantendo uma farsa para as câmeras e para os fãs que insistiam em acreditar no conto de fadas que já havia terminado. Virgínia já havia retomado sua vida. Ele sabia, mesmo que ela tentasse ser discreta. Os sinais estavam todos lá. As saídas noturnas mais frequentes, o sorriso diferente no rosto,
A leveza que ela demonstrava quando pensava que ninguém estava olhando. Ele havia visto as mensagens no celular dela, acidentalmente, numa manhã em que ela pediu para ele pegar o telefone. Um nome que não conhecia, corações, promessas de encontros. Virginia estava seguindo em frente. E quem poderia culpá-la? Eles eram dois estranhos dividindo o mesmo teto, unidos apenas pela filha que amavam e por um contrato de imagem que parecia mais forte que qualquer sentimento que um dia tiveram. Zé Felipe respirou fundo, sentindo os ombros relaxarem pela primeira vez em meses. Ao apagar aquelas fotos, ele não estava destruindo um relacionamento, mas sim finalmente admitindo o que já havia morrido há tempo. O que sobrou daquela história toda não era um casal apaixonado, mas sim um pai que amava sua filha acima de tudo e que precisava parar de fingir que ainda existia algo além disso. As lágrimas que escorriam por seu rosto agora tinham um gosto diferente. Não eram mais de desespero, mas de uma tristeza misturada com libertação. Como um prisioneiro que finalmente vê as grades se abrirem, ele se permitiu sentir o que havia negado por tanto tempo. O relacionamento havia acabado. E estava tudo bem. Virginia merecia ser feliz, e ele também. Ela já havia encontrado alguém que a fazia sorrir daquele jeito genuíno que ele não via há anos. E ele... bem, ele precisava redescobrir quem era além de ser o marido da Virginia. Além de ser metade de um casal que existia apenas nas telas dos celulares dos fãs. A decisão de limpar suas redes sociais não havia sido impulsiva. Durante semanas, ele observara a Virginia brilhando de uma forma que não brilhava mais ao lado dele. Durante semanas, ele se questionara se não estava sendo covarde ao manter aquela encenação. As crianças mereciam pais felizes, mesmo que separados, em vez de pais unidos, mas infelizes. Zé. Felipe levantou-se e caminhou até a janela. O sol começava a nascer sobre Goiânia, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Um novo dia estava começando, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia pronto para encará-lo sem máscaras. Ele sabia que em poucas horas sua decisão seria descoberta. Os portais de fofoca explodiriam, os fãs entrariam em pânico, Virginia certamente o confrontaria. Mas ele também sabia que estava fazendo a coisa certa. Por ela, por ele, por Maria Flor, que merecia crescer vendo os pais sendo verdadeiros consigo mesmos. O celular vibrou na mesa da cozinha. Uma mensagem. Zé Felipe olhou para o aparelho, mas não se moveu para pegá-lo. Fosse o que fosse, poderia esperar. Naquele momento, ele queria apenas aproveitar a sensação de liberdade que não sentia há anos. A sensação de finalmente ter tomado uma decisão honesta, mesmo sabendo que seria dolorosa para muitos. Ele não sabia exatamente o que viria depois, mas sabia que seria real. E depois de tanto tempo vivendo uma mentira bem construída, a realidade, mesmo que dolorosa, parecia o presente mais precioso que poderia dar a si mesmo e a todos que amava. Virginia acordou com o barulho insistente de notificações no celular. Eram apenas 7 da manhã, mas dezenas de mensagens já tomavam conta da tela. Ainda sonolenta, ela abriu os olhos devagar, tentando entender o que poderia ter acontecido para tamanha comoção logo cedo. Gente, o Zé Felipe apagou todas as fotos com a Virginia. Lia-se na primeira mensagem de sua assessora. Seu coração deu um salto. Que isso? Pensou, ainda sem processar completamente a informação. Com os dedos trêmulos, Virginia abriu o Instagram do ex-marido. E lá estava, um perfil completamente limpo de qualquer vestígio dela. As fotos do casamento, da lua de mel, do chá revelação de Maria Flor, os momentos familiares, as declarações de amor, tudo havia simplesmente desaparecido. Era como se ela nunca tivesse existido na vida dele. Virginia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto rolava o feed, procurando desesperadamente por algum sinal de que aquilo era um erro, um hack, qualquer coisa que não fosse a realidade crua que se apresentava diante dela. Isso não é possível, murmurou para si mesma, a voz embargada. Ela se levantou da cama rapidamente, o coração batendo descompassado. Caminhou pela suíte como uma leoa em cativeiro, as mãos nos cabelos tentando processar o que acabara de descobrir. Por mais que o relacionamento tivesse acabado, por mais que ambos soubessem que não havia mais volta, aquelas fotos representavam anos de história, momentos reais que eles haviam vivido. Como ele pode fazer uma coisa dessas? E perguntava-se em voz alta, a indignação crescendo a cada segundo. São memórias, são anos da nossa vida. Da vida da nossa filha. Virginia sentou-se na beirada da cama, as pernas bambas.
Lágrimas de raiva e tristeza começaram a escorrer pelo seu rosto. Não era pelo fim do relacionamento. Isso ela já havia aceito. Era pela forma como ele havia escolhido apagar tudo, como se nada daquilo tivesse valido a pena. Como se ela fosse apenas um capítulo descartável na vida dele. Pensou em Maria Flor dormindo no quarto ao lado. Como explicaria para a filha que o pai havia decidido apagar todos os momentos felizes que tiveram juntos? Como a menina se sentiria ao crescer e descobrir que não existiam mais registros digitais da família que um dia foram? A raiva tomou conta dela. Virgínia pegou o celular com força, os dedos voando sobre a tela para encontrar o número de Zé Felipe. Ela precisava de uma explicação. Precisava entender como alguém que um dia disse amá-la poderia ser tão cruel, tão insensível. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Virgínia caminhava de um lado para o outro do quarto, o peito subindo e descendo rapidamente, ensaiando mentalmente tudo o que diria para ele. Quando finalmente ele atendeu, sua voz rouca do outro lado da linha, ela explodiu. Como você pôde fazer isso, Zé Felipe? E sua voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de dor e indignação. Como você pode simplesmente apagar anos da nossa vida como se nada tivesse acontecido? Ela não esperou resposta. As palavras jorrando como uma cachoeira. Você apagou as memórias, Zé! Apagou tudo o que vivemos juntos. Por mais que tenha acabado entre nós, por mais que cada um tenha seguido sua vida, isso não se faz. Aquelas fotos não eram só nossas. Eram da nossa filha também. Era a história da nossa família. Virgínia parou de andar, a respiração pesada, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa que justificasse tamanho desrespeito com o que eles haviam construído juntos. Você apagou as memórias, Zé. Apagou tudo o que vivemos juntos. Por mais que tenha acabado entre nós, por mais que cada um tenha seguido sua vida, isso não se faz. Aquelas fotos não eram só nossas. Eram da nossa filha também. Era a história da nossa família. Virgínia parou de andar, a respiração pesada, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa que justificasse tamanho desrespeito com o que eles haviam construído juntos. Do outro lado da linha, Zé Felipe permaneceu em silêncio por longos segundos. Virgínia podia ouvir apenas sua respiração controlada, como se ele estivesse se preparando para algo que havia guardado por muito tempo. Quando finalmente falou, sua voz saiu calma, mas carregada de uma dor profunda que ela não esperava. Sabe o que é engraçado, Virgínia? Ele começou, a voz baixa mas firme. Você está aí falando de memórias, de história, de respeito. Mas cadê esse respeito quando você decidiu jogar nosso casamento fora? Virgínia sentiu o sangue gelar nas veias. Ela tentou interrompê-lo, mas ele continuou. Não. Agora você vai me escutar. Você quer falar de desrespeito? Então vamos falar de verdade. A voz de Zé Felipe estava ficando mais intensa. Anos de mágoa finalmente encontrando uma saída. Você nunca me amou de verdade, Virgínia. Nunca. Você amou a ideia do que eu representava. Amou o status. Amou estar casada com o filho do Leonardo. Amou os holofotes que isso trazia. Ele fez uma pausa, como se estivesse juntando forças para continuar. Virgínia permanecia em silêncio, o coração batendo descompassado. Essas fotos que você tanto defende, sabe o que elas representam para mim? Representam uma mentira que eu vivi por anos. Cada sorriso forçado, cada beijo para as câmeras, cada eu te amo que você falava mais para o público do que para mim. Você transformou nosso casamento num produto, Virgínia. Numa marca. A dor na voz dele era palpável agora. Virgínia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não conseguia encontrar palavras para se defender. Você jogou nosso casamento no lixo por vaidade. Ele continuou, a voz tremendo de emoção contida. Toda vez que eu pedia um momento nosso, você dizia que tinha uma live para fazer, uma festa para ir, uma marca para representar. Toda vez que eu falava que queria mais privacidade, você revirava os olhos e dizia que eu não entendia o negócio. Zé Felipe respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso sendo tirado dos ombros. Seus amigos sempre foram mais importantes que eu, Virgínia. Quantas vezes você cancelou nossos planos porque a Margarete ligou? Quantas vezes você escolheu ir numa festa com suas amigas em vez de ficar em casa comigo e com a Maria Flor? Quantas? O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Ele sabia que havia acertado em cheio. E sua carreira? Deus, sua carreira sempre foi mais importante que nossa família. Você tinha que ser a influenciadora mais seguida. Tinha que estar em todos os eventos. Tinha que aparecer em todas as revistas. E eu era só o marido que ficava segurando a barra em casa enquanto você construía seu império. A voz de Zé Felipe começou a falhar.
A emoção finalmente vencendo o autocontrole. Sabe quando eu percebi que você não me amava de verdade? Foi no dia que eu disse que queria ter mais filhos, que queria uma família grande. Você me olhou com nojo, Virgínia, com nojo, e disse que filho atrapalhava a carreira, que já tínhamos a Maria Flor e que estava bom assim. Virgínia soluçava do outro lado, mas ele não parou. Então não venha me falar de memórias e de história. Essas fotos eram falsas, Virgínia, assim como tudo que vivemos nos últimos anos. Eu apaguei elas porque elas não representavam amor, representavam uma encenação. E eu cansei de fingir que éramos felizes. Ele fez uma pausa longa, a respiração pesada. Você quer saber a verdade? Eu deveria ter apagado essas fotos muito antes. Deveria ter tido coragem de assumir que nosso casamento era uma farsa há muito tempo. Mas eu tinha medo. Medo do julgamento. Medo de decepcionar os fãs. Hoje eu finalmente tive coragem de ser honesto. A ligação ficou em silêncio por vários segundos. Apenas os soluços abafados de Virgínia sendo ouvidos. Você já seguiu em frente, Virgínia. Já tem alguém novo na sua vida, eu sei. E está certa em seguir em frente. Mas não me peça para fingir que o que tivemos foi especial quando você mesma mostrou todos os dias que não era. Após as palavras devastadoras de Zé Felipe, Virgínia permaneceu em silêncio absoluto por longos minutos. As acusações dele ecoavam em sua mente como ecos dolorosos de uma verdade que ela havia se recusado a enxergar. Cada palavra foi como um espelho sendo colocado diante de seu rosto, mostrando reflexos que ela não queria reconhecer. Do outro lado da linha, ela podia ouvir apenas a respiração pesada dele, esperando alguma reação, alguma defesa que nunca veio. Porque no fundo Virgínia sabia que ele estava certo. Havia sim priorizado sua carreira, seus amigos, sua imagem pública sobre o casamento. Havia sim transformado a relação deles num produto para consumo das redes sociais. Ela tentou falar, mas as palavras se perderam em soluços engasgados. Eu não percebi que... Não percebi ou não quis perceber. A voz de Zé Felipe veio mais suave agora, sem raiva, apenas cansada. Virgínia, eu não estou dizendo isso para te magoar. Estou dizendo porque preciso que você entenda que aquelas fotos, para mim, viraram símbolos de uma mentira que eu não consigo mais carregar. Virgínia se sentou no chão do quarto, encostando as costas na parede. Pela primeira vez em anos, ela se viu obrigada a confrontar suas próprias escolhas, sem filtros ou justificativas. Quantas vezes mesmo ela havia escolhido uma live sobre um jantar romântico? Quantas vezes privilegiou eventos sociais sobre momentos em família? E agora? E ela perguntou com a voz embargada. O que acontece com a gente? Com a Maria Flor? Agora a gente para de fingir. Ele respondeu com uma certeza tranquila. Vamos ser pais da nossa filha sem precisar encenar um casamento que já morreu. Você vai ser feliz com quem escolheu estar. Eu vou tentar redescobrir quem eu sou longe de toda essa exposição. Havia tomado. Ele sabia que o que estava prestes a fazer seria irreversível, que mudaria tudo entre eles para sempre. Mas algo dentro dele gritava que precisava daquilo. Precisava de espaço, de ar, de uma pausa na constante exposição que sua vida havia se tornado. Durante meses, cada briga, cada reconciliação, cada momento íntimo do casamento se transformou em manchete. Os fãs dissecavam cada gesto, cada palavra trocada nas lives, cada foto postada ou não postada. A pressão era sufocante. Virgínia, com sua personalidade forte e transparente, parecia navegar por aquela tempestade de atenção com mais facilidade. Mas ele se sentia perdido no meio de tudo aquilo. A gota d'água havia sido a discussão da noite anterior. Mais uma vez, algo que deveria ter ficado entre quatro paredes virou assunto público. Os comentários maldosos, as especulações, as pessoas opinando sobre sua vida como se fosse um reality show. Zé Felipe se sentia como um ator cansado de representar o mesmo papel todos os dias. Com o dedo hesitante, ele começou a deletar. Uma por uma, as fotos foram desaparecendo. Cada toque era uma pequena morte. Cada imagem apagada levava consigo um pedaço de sua história com Virgínia. As mãos tremiam mais intensamente e lágrimas teimosas começaram a embaçar sua visão. Ele podia imaginar a reação dela. Virgínia sempre foi direta, intensa. Certamente não entenderia aquele gesto como ele entendia. Não como um ato de raiva ou desprezo, mas como um grito silencioso por privacidade, por um amor que pudesse existir longe dos holofotes. Quando a última foto foi removida, Zé Felipe sentiu um vazio estranho no peito. Era como se tivesse apagado não apenas as imagens, mas parte de si mesmo.
O perfil que antes contava a história de um homem apaixonado agora parecia árido, impessoal. Apenas ele, sua música, suas outras paixões, mas sem ela, sem o que havia sido o centro de seu mundo nos últimos anos. O sono não veio. Às 5 da manhã ele finalmente largou o celular e se levantou. A casa estava silenciosa, as crianças dormindo profundamente em seus quartos. Zé Felipe caminhou até a cozinha e se serviu um café forte, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Ele sabia que em poucas horas a internet descobriria. Os fã-clubes, sempre vigilantes, notariam a ausência das fotos. Os portais de fofoca fariam matérias especulativas. Os comentários explodiriam em teorias sobre o fim do casamento. E Virginia? Virginia certamente o procuraria exigindo explicações que ele mesmo não sabia se conseguiria dar. Mas no fundo, enquanto o café esfriava entre suas mãos trêmulas, Zé Felipe sentiu algo que não esperava. Alívio. Um alívio profundo e libertador que o surpreendeu. A verdade nua e crua era que já não eram mais um casal há tempos. Viviam como estranhos dividindo responsabilidades, mantendo uma farsa para as câmeras e para os fãs que insistiam em acreditar no conto de fadas que já havia terminado. Virginia já havia retomado sua vida. Ele sabia, mesmo que ela tentasse ser discreta. Os sinais estavam todos lá. As saídas noturnas mais frequentes, o sorriso diferente no rosto, a leveza que ela demonstrava quando pensava que ninguém estava olhando. Ele havia visto as mensagens no celular dela, acidentalmente, numa manhã em que ela pediu para ele pegar o telefone. Um nome que não conhecia, corações, promessas de encontros. Virginia estava seguindo em frente. E quem poderia culpá-la? Eles eram dois estranhos dividindo o mesmo teto, unidos apenas pela filha que amavam e por um contrato de imagem que parecia mais forte que qualquer sentimento que um dia tiveram. Zé Felipe respirou fundo, sentindo os ombros relaxarem pela primeira vez em meses. Ao apagar aquelas fotos, ele não estava destruindo um relacionamento, mas sim finalmente admitindo o que já havia morrido há tempo. O que sobrou daquela história toda não era um casal apaixonado, mas sim um pai que amava sua filha acima de tudo, e que precisava parar de fingir que ainda existia algo além disso. As lágrimas que escorriam por seu rosto agora tinham um gosto diferente. Não eram mais de desespero, mas de uma tristeza misturada com libertação. Como um prisioneiro que finalmente vê as grades se abrirem, ele se permitiu sentir o que havia negado por tanto tempo. O relacionamento havia acabado. E estava tudo bem. Virginia merecia ser feliz, e ele também. Ela já havia encontrado alguém que a fazia sorrir daquele jeito genuíno que ele não via há anos. E ele... bem, ele precisava redescobrir quem era além de ser o marido da Virginia. Além de ser metade de um casal que existia apenas nas telas dos celulares dos fãs. A decisão de limpar suas redes sociais não havia sido impulsiva. Durante semanas, ele observara a Virginia brilhando de uma forma que não brilhava mais ao lado dele. Durante semanas, ele se questionara se não estava sendo covarde ao manter aquela encenação. As crianças mereciam pais felizes, mesmo que separados, em vez de pais unidos, mas infelizes. Zé. Felipe levantou-se e caminhou até a janela. O sol começava a nascer sobre Goiânia, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Um novo dia estava começando, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia pronto para encará-lo sem máscaras. Ele sabia que em poucas horas sua decisão seria descoberta. Os portais de fofoca explodiriam, os fãs entrariam em pânico, Virginia certamente o confrontaria. Mas ele também sabia que estava fazendo a coisa certa. Por ela, por ele, por Maria Flor, que merecia crescer vendo os pais sendo verdadeiros consigo mesmos. O celular vibrou na mesa da cozinha. Uma mensagem. Zé Felipe olhou para o aparelho, mas não se moveu para pegá-lo. Fosse o que fosse, poderia esperar. Naquele momento, ele queria apenas aproveitar a sensação de liberdade que não sentia há anos. A sensação de finalmente ter tomado uma decisão honesta, mesmo sabendo que seria dolorosa para muitos. Ele não sabia exatamente o que viria depois, mas sabia que seria real. E depois de tanto tempo vivendo uma mentira bem construída, a realidade, mesmo que dolorosa, parecia o presente mais precioso que poderia dar a si mesmo e a todos que amava. Virginia acordou com o barulho insistente de notificações no celular. Eram apenas 7 da manhã, mas dezenas de mensagens já tomavam conta da tela. Ainda sonolenta, ela abriu os olhos devagar, tentando entender o que poderia ter acontecido para tamanha comoção logo cedo. Gente, o Zé Felipe apagou todas as fotos com a Virginia.
Lia-se na primeira mensagem de sua assessora. Seu coração deu um salto. Que isso? Pensou, ainda sem processar completamente a informação. Com os dedos trêmulos, Virginia abriu o Instagram do ex-marido. E lá estava. Um perfil completamente limpo de qualquer vestígio dela. As fotos do casamento, da lua de mel, do chá revelação de Maria Flor, os momentos familiares, as declarações de amor, tudo havia simplesmente desaparecido. Era como se ela nunca tivesse existido na vida dele. Virginia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto rolava o feed, procurando desesperadamente por algum sinal de que aquilo era um erro, um hack, qualquer coisa que não fosse a realidade crua que se apresentava diante dela. Isso não é possível, murmurou para si mesma, a voz embargada. Ela se levantou da cama rapidamente, o coração batendo descompassado. Caminhou pela suíte como uma leoa em cativeiro, as mãos nos cabelos tentando processar o que acabara de descobrir. Por mais que o relacionamento tivesse acabado, por mais que ambos soubessem que não havia mais volta, aquelas fotos representavam anos de história, momentos reais que eles haviam vivido. Como ele pode fazer uma coisa dessas? E perguntava-se em voz alta, a indignação crescendo a cada segundo. São memórias, são anos da nossa vida. Da vida da nossa filha. Virginia sentou-se na beirada da cama, as pernas bambas. Lágrimas de raiva e tristeza começaram a escorrer pelo seu rosto. Não era pelo fim do relacionamento. Isso ela já havia aceito. Era pela forma como ele havia escolhido apagar tudo, como se nada daquilo tivesse valido a pena. Como se ela fosse apenas um capítulo descartável na vida dele. Pensou em Maria Flor dormindo no quarto ao lado. Como explicaria para a filha que o pai havia decidido apagar todos os momentos felizes que tiveram juntos? Como a menina se sentiria ao crescer e descobrir que não existiam mais registros digitais da família que um dia foram? A raiva tomou conta dela. Virginia pegou o celular com força, os dedos voando sobre a tela para encontrar o número de Zé Felipe. Ela precisava de uma explicação. Precisava entender como alguém que um dia disse amá-la poderia ser tão cruel, tão insensível. Uma decisão que mudaria tudo para sempre. Na madrugada silenciosa de Goiânia, Zé Felipe toma a decisão mais dolorosa de sua vida. Apagar todas as fotos com Virginia das redes sociais. Com as mãos tremendo, ele deleta anos de memórias, sabendo que seu casamento já havia morrido há muito tempo. Quando Virginia descobre, explode de indignação. Como você pode apagar nossa história? Mas a resposta dele é devastadora. Você nunca me amou de verdade. Sempre priorizou sua carreira, seus amigos, sua vaidade sobre nossa família. Em uma confrontação emocional de tirar o fôlego, segredos são revelados, mágoas expostas, e a verdade nua e crua vem à tona. Uma história sobre amor, traição, orgulho ferido, e a coragem de escolher a verdade, mesmo quando ela dói mais que a mentira.